sei que o YouTube hoje em dia não funciona muito mais essa questão de seguir o canal, deixar like, deixar comentário, mas eu gosto, então é uma métrica de vaidade que eu gosto de ter. Então, se você gosta do meu conteúdo, gosta de acompanhar aqui os cortes das lives, das bobajadas que a gente fala, você deixa um like, clica ali em se inscrever no canal, deixa um comentário, ativa o sininho, faz todas essas bobajadas aí que o YouTuber pede pra fazer no canal. Você tá mandando Pix já? Cadê o Pix? Cadê o Pix? E acompanha nossos conteúdos aqui, que todo dia tem corte da live pra vocês poderem ver, tá certo? E gosta da gente aqui, gosta do meu trabalho, do trabalho do nosso editor, clica aí na nossa campanha de financiamento coletivo para vocês poderem apoiar com valores assim que vocês acharem melhor. Qualquer valor já ajuda a gente a continuar existindo, tá certo? Então, beijos aí, bora pro corte da live. Pode continuar, camarada, só falei que era interessante assim, porque é uma formação diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no Ocidente, né? Assim, é interessante ver como essas coisas se materializam de acordo com as questões do lugar, né? Onde ele surge, né? Esses movimentos. E como cada um tem seus aspectos próprios, né? E como a gente está falando aqui também de várias culturas diferentes e tal, como elas contribuem para formar esse novo ensino para poder quebrar, né, da forma deles, assim, por exemplo, a misoginia dentro do sistema que a gente está inserido, né? Então é importante pontuar que o fato de que a revolução e o movimento tenha se desenvolvido no Kurdistão dá-se também pelas características do povo curdo em si. Tem origens e um histórico democrático que já é milenar no caso, né? Por exemplo, o povo curdo sempre foi muito relutante à formação de um Estado. Por mais que tenha se tornado um desejo da sociedade, por conta, enfim, o Estado-nação não é uma mentalidade, não é uma realidade do Oriente Médio. O próprio Estado-nação é uma importação do modelo europeu. Então, pensar em Estados-nações para o território em si é a influência da modernidade. Mas sempre foi um povo que sempre lutou muito contra opressões. Inclusive, a primeira confederação no Oriente Médio, acho que o nome era Confederação Mehdi, que eram os povos Hurrias, que também, no caso, era o povo curdo, foram eles que desenvolveram. E você tinha nessa confederação persas, árabes, turcomenos, mongóis, inclusive. Então, sempre teve esse, como você pontuou muito bem, esse enriquecimento da diferença, né? Da diferença cultural. Enquanto o Estado-nação ele fala que é um povo, uma língua, uma bandeira, o que para nós e para o confederalismo democrático é importante é justamente essa diferença. É na diferença desses entendimentos e da cultura, da língua, da materialidade, inclusive, que forma-se uma síntese democrática de fato. Cara, perfeito, sabe? Tipo, e é assim que eu vejo que vai se formar a revolução, por exemplo, num lugar como no Brasil, né? Eu acho que o Kurdistão, a gente vê o que está acontecendo em Rojava, é um grande exemplo, assim, para o resto do mundo ver como serão feitas as próximas revoluções, né? A gente tem que entender que as coisas se adaptam de acordo com o meio delas, né? Se a gente for falar de marxismo, leninismo, praticamente é isso, né? Não é receita pronta. Mesmo, o Marx mesmo fala. A Bia também perguntou aqui, mas eu queria fazer uma pergunta de uma camarada do jornal Metamorfose, a Lari, que é a nossa fotojornalista e que ela gosta muito do Kurdistão, de Rojava. E ela fez uma pergunta para mim no privado, né? Primeiro, eu gosto muito de citar o Michael Parente quando a gente fala de revolução, porque ele gosta de comparar o que existia antes e o que existe agora depois de uma revolução, né? O que o povo tem acesso agora depois da revolução. Então, não dá pra gente cobrar algumas coisas numa sociedade logo de cara. Mas ela perguntou como é que é a questão de pessoas não binárias no Kurdistão. Acho que isso pode se aplicar também às questões da população LGBT no geral, né? Pessoas gays, lésbicas, pessoas trans. Como é que é esse debate por aí? Então, o Oriente Médio em si, como é conhecido, claro, tem uma mentalidade bastante dogmática e bastante influenciada ainda por um tradicionalismo que desde religioso até social tem bases muito fortes.
E os temas, por exemplo, LGBT, não binário, esses temas que são tratados hoje bastante pela esquerda no Ocidente, não são bem vistos pela sociedade em si. A própria sociedade não tem ainda uma mentalidade a ponto de poder discutir isso abertamente, por exemplo. Por exemplo, não é dizer que não existem. E a própria genealogia, especialmente, faz bastante análise sobre isso. Mas o movimento e a genealogia também tem um acercamento bastante crítico desses movimentos, no sentido de que se permitiram ser influenciados pela mentalidade liberal. Então, por exemplo, obviamente você, dentro do próprio movimento LGBTQI, existem diversas ramificações, existem diversas diferenciações. O que o movimento analisa é que muitas vezes essas próprias diferenciações são influências da mentalidade liberal, no sentido de que vão criando partibuin, yani, repartições dentro da sua própria personalidade, e especialmente numa sociedade que já é repartida como a sociedade curda, isso torna-se um tema de bastante complexidade. Então, por conta de um acercamento bastante dogmático, claro, e por conta de querer defender da mentalidade ocidental até certo ponto, não são temas que são discutidos abertamente, por exemplo. Por exemplo, eu aqui querer ir na sociedade e conversar com um jovem sobre LGBT, LGBTQI, no caso aqui eles falam LGBT, e temas como trans, não binários, questões de gêneros nesse sentido, não dá certo, entende? Talvez Porque seja simplesmente algo. é uma coisa que eles não tiveram. Não, é que acho que eu só ia comentar isso que você ia falar agora. Talvez é algo que ainda será discutido, né, no futuro. Talvez não é algo que esteja na prioridade deles no momento, né? Certamente, isso eu não tenho dúvida, até porque, por exemplo, a genealogia, como eu disse, quem mais tem o papel hoje de desenvolver essas conexões internacionalistas é a genealogia. É uma revolução de mulheres e quem mais tá na vanguarda dessa luta é a genealogia em si. Você vai na Europa, por exemplo, esse é sempre um tema que é bastante discutido. Houve, por exemplo, a segunda Conferência Internacional de Mulheres na Europa recentemente, em que estiveram 800 delegadas de 44 países, e um dos painéis foi justamente sobre isso. Transfeminismo e questões de gênero. Compreender isso também para outros territórios. Quando a gente fala desses temas, é importante lembrar que também não é só no Oriente Médio que isso é um tabu ainda social. No Oriente como um todo, na Ásia, em muitos países da África, ainda é um tabu social. Para tratar disso tem que ter certo acercamentos. E você também querer chegar e tratar de tipo abertamente, ou por exemplo, como certos movimentos que têm essa ideia do próprio choque, querer chocar a sociedade, aqui não funciona. E acaba Não é causando um assim, né, que vai afastamento acontecer. da sociedade como. E isso não é produtivo, nem a curto prazo, nem a longo prazo. Mas assim, vamos ser bem sinceros assim também, né? Não é como se o Ocidente estivesse muito melhor nessas questões. A gente vamos pegar os exemplos aí da Europa, dos Estados Unidos e do Brasil com a questão de perseguição a, por exemplo, pessoas trans. E praticamente os Estados Unidos hoje está num estágio de. Eu não sei qual que é o estágio lá de genocídio, que é quando eles estão incentivando a perseguição de uma certa classe social, né? Minoria. Ele não tem nesse caso Sim, sim. pessoas trans. Então, assim, é uma questão que está sendo muito bem, ainda está sendo muito discutida e que não está resolvida no resto do mundo, né? Então, assim, não é como se a galera fala muito do Oriente, né? Como se fosse nossa, olha como eles são diferentes, que são quase alienígenas em comparado a nós, né? Que somos tão civilizados, mas esquece de se olhar no espelho, né? Então, assim, não é como se a gente tivesse resolvido essas questões também. Só para deixar claro aqui, né? Então é uma coisa que, vendo o caminho, né? Que nem eu gosto de falar, o antes de uma revolução e depois de uma revolução. Vendo o caminho que está sendo tomado, provavelmente essas questões serão abordadas em algum momento, né? Então eu espero que elas sejam abordadas Sim. da forma mais positiva possível. A Bice, ela perguntou sobre os 3 pilares da revolução, né? Se você puder comentar sobre eles. Que no caso são os 3 pilares da revolução em Claro, Rojava, sem né? problema. Bom, basicamente são os 3 pilares da revolução em todo o Kurdistão, né? Enfim, a gente liberou o território de Rojava, mas a luta é por um Kurdistão unificado e livre,
sobre esse paradigma. Basicamente, os três pilares são a libertação da mulher, democracia direta e ecologia. Até porque esses três conceitos, eles não são a parte um do outro. A partir do momento que você tem uma sociedade em que a mulher está livre do patriarcado, a democracia real e a ecologia, elas vão se demonstrar de uma forma mais natural. O que o movimento analisa muito é justamente como era a sociedade antes da hierarquia, antes da civilização. A gente chama das civilizações originárias, no caso, né? As civilizações tradicionais, que você tinha muitas práticas em que a mulher era o centro da sociedade, né? Você errado de um matriarcado, porque, enfim, não existe tal coisa, mas você tinha não existia, por exemplo, a dominação, não existia a mentalidade do consumo, da propriedade propriamente. E essa hierarquia social que foi se construindo e que hoje é extremamente profunda em todas as nossas mentalidades, a pessoa que se diz mais desconstruída na nossa esquerda brasileira, os homens, os famosos esquerdomachos, repercutem e reproduzem muito dessa mentalidade patriarcal de diferentes formas. Eu mesmo fazendo uma autoanálise e passando por todo esse processo, eu vi na minha personalidade muito disso do que eu tinha antigamente. Não que eu tenha desenvolvido já uma personalidade de 100%, óbvio, eu tenho muito para melhorar ainda, muito a que lutar internamente, mas é justamente isso. Esses pilares, eles servem especialmente para uma luta interna. O Jalan diz que, além do inimigo, o inimigo que você conhece, né, a Rastia Deshminian, né, a verdade do inimigo, a realidade do inimigo, é importante saber que 80 a 90% do inimigo está dentro de nós. No sentido de que nós crescemos nessa sociedade da modernidade capitalista. A família também tem uma mentalidade, uma estrutura em que é a primeira forma de Estado dentro da sociedade. Desenvolver a família democrática, como é que isso vai se dar? Como é que a gente muda o núcleo da família, por exemplo? O papel do homem e da mulher dentro da sociedade e dentro da família. As escolas, a universidade, o positivismo, a sociedade em si, a relação trabalhista. Tudo isso que a gente convive dentro da sociedade capitalista cria e reproduz uma mentalidade nossa, interna. Então, especialmente quando trata do pilar principal, que é a libertação da mulher, sempre trata desses temas, de analisar e perceber quais são as características que nós temos ainda dessa sociedade e como lutar contra elas. E o que o movimento faz é dar os mecanismos para isso. A partir do Tecmil, a partir da vida comunal, a partir do acercamento entre gêneros, né? A partir do acercamento entre homens e mulheres, as críticas e autocríticas, você vai pouco a pouco se desvinculando e se desfazendo dessas características. E é óbvio, isso não é um processo de 1 ano, 2 anos, 3 anos. O Jalan fala que todo dia eu faço 40 revoluções dentro de mim mesmo. Eu conversei com um camarada que já está há 44 anos na luta. Ele fala, são 44 anos em que todos os dias eu lutei contra mim mesmo. Que eu olhava no espelho e falava, quem é a personalidade que eu quero ser? O que é uma personalidade revolucionária? Porque é muito fácil você falar, eu sou da esquerda, eu participo de tal movimento, eu defendo as causas feministas, e se utiliza desse âmbito e desse ambiente e desse discurso para se acercar de forma predatória às suas companheiras ao seu redor, entende? Sim. Cadê sua prática? Onde é que está a libertação de fato? Onde é que está a mentalidade? É estética, né? E muitas vezes, de verdade, exatamente, é só uma aparência, né? A E pessoa realmente, muitas vezes as pessoas... abraça apenas para querer fazer parte de um grupo, mas na hora de praticar realmente a questão de ser revolucionário, de realmente mudar o seu cerne, né, o seu núcleo, aí essa parte talvez não seja tão interessante quanto manter uma estética ali, por exemplo, comunista, e não ter nenhuma prática nela, né? Mas aí que tá uma coisa que é interessante, que é onde muitas vezes a gente acaba se perdendo nesses momentos, a nossa prática militante, é que, por exemplo, falando por mim agora e das minhas práticas que eu percebi da minha personalidade anterior, enfim, é um tema que eu sinto vergonha de mim mesmo por isso, mas enfim, acho importante compartilhar, que é esse acercamento que você tem às suas companheiras que são ao seu redor, e do movimento, do mesmo
partido, do mesmo movimento, do mesmo ambiente, a atração é uma coisa normal que acontece. Uma questão que a gente não sabe lidar muito com isso. A gente já vive em uma sociedade que é super hipersexualizada. A partir do momento que você acaba achando alguém interessante no sentido de essa pessoa realmente chama a minha atenção, você vai diretamente para esse ponto da sexualidade, né, do querer ter esse contato, de querer ter o físico. E o que eu pensava comigo mesmo? É uma coisa que ambos estão consentindo, não há problema, entende? Não tem por que não. Mas depois você para pra pensar e realmente era uma coisa só mesmo para prazer próprio. Só uma coisa, um prazer instantâneo, que muitas vezes é para alimentar ego, muitas vezes é só para você se sentir bem consigo mesmo e não tá realmente o que você está construindo, né, essa relação. Depois cria um acercamento entre dois companheiros de um movimento que de frieza, de estranheza, no sentido de que você troca momentos de intimidade, mas no final das contas não é nada de íntimo, porque você não está realmente conhecendo aquela pessoa com profundidade. O quanto isso é realmente um acercamento revolucionário, o quanto isso é acercamento até ético mesmo, no sentido de que, tipo, pra que fazer uma coisa dessa, entende? E aí você, por exemplo, tem outro camarada brasileiro aqui em Rojava, e ele até tava falando, interessante, ele falou, é muito interessante ir nas reuniões e nas quando tem assembleias aqui em Rojava, que eu não tenho que ficar me preocupando quem que eu vou pegar hoje. Entende? Sabe? Você vê, por exemplo, você vê no documentário sobre as escolas de ocupação, em que fala do Congresso da UNE, um trecho do documentário é justamente sobre, tipo, nós somos jovens, nós temos que aproveitar a curtição e a pegação, e tipo, é pederastia no final das contas, porque são relações ali completamente individualistas, inclusive. Somente está ali aproveitando o momento, no ambiente que é todo mundo de esquerda, e aí vira esse caos emotivo, e que muitas vezes não há um acercamento de responsabilidade emotiva, inclusive, né? Que, enfim, é um tema que tem sido tratado dentro da esquerda também, com bastante crítica, especialmente por movimentos feministas, mas ainda assim, o quanto realmente reproduz isso, né? Aí eu acho que Então, por exemplo, eu acho que isso pode entrar numa questão muito de também moralismo, diferenças culturais, porque a gente tem um debate muito grande hoje entre, pelo menos, os comunistas, de monogamia e não monogamia. Eu não sei se eu queria entrar nesse assunto, mas e achar a questão dos prazeres, né? Como você falou, os dois têm que estar afim. Às vezes os dois só querem ter alguma coisa ali casual e depois acabou. Às vezes fica estranho entre a militância, porque talvez a forma que a pessoa fez essa abordagem, né? Como você falou, talvez tenha sido da pior forma possível. Porque você ficar com alguém, sair com alguém, transar com alguém só pelo prazer acontece. Isso é normal. Mas quando você cria um interesse numa pessoa assim, que você quer construir algo, daí eu acho que entra nessa parte que você falou que é diferente, sabe? E você entender que a militância não é pode ser um lugar para você conhecer pessoas, né? Mas eu acredito que o foco do lugar da militância não seja esse, né? Então, talvez esse seja o ponto que você está falando, no caso. Eu não sei se eu entendi muito bem. Isso. Então, no final das contas, eu também não queria entrar muito nesse tema, porque é um tema que acaba se prolongando bastante, porque influencia bastante coisas, né? Sim. Tem bastante vertentes.